Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no YouTube da Igreja Central de Curitiba. Que bom saber que você está conosco. Seja você um membro da nossa igreja aqui que frequenta esse ambiente, ou você que nos acompanha sempre de longe, mas é muito bom saber que você está aqui conosco, especialmente para esse momento de oração, onde estamos começando a jornada de 10 dias de oração neste ano de 2025. Eu quero lembrar você de que há um propósito nisso e há um fundamento bíblico também. Lembre você que quando Jesus ele estava se despedindo dos seus discípulos lá em Atos capítulo 1, ele deu uma recomendação muito clara. Ele disse: vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês se tornarão minhas testemunhas aqui na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois que Jesus sobe ao céu, então os discípulos se reúnem em Jerusalém e, coincidentemente ou não, mas 10 dias se passaram, eles estavam orando, clamando a presença de Deus, e ao final daquele período, coincidindo com o dia do Pentecostes, Pedro abriu a boca para falar e depois do sermão que ele pregou, iluminado e inspirado pelo Espírito de Deus, pela manifestação do Espírito que foi derramado sobre os discípulos, 3.000 pessoas foram batizadas e aceitaram a Jesus. Maravilha, né, gente? Que coisa maravilhosa. Então, quando nós precisamos começar uma jornada, quando Deus nos chama para uma missão, quando um ano novo começa, faz bem a gente passar um tempo a sós com Deus em oração. É por isso que a Igreja Adventista sempre começa o seu calendário anual de atividades, chamando os seus membros para orarem, para buscarem a Deus em família. E eu imagino que isso aconteceu com você, quem sabe hoje, certo? Eu imagino que você tenha esse material. Se não tiver físico, você pode baixar tranquilamente através das nossas plataformas digitais. Também tem o site oficial da nossa igreja. Você pode baixar esse material e acompanhar cada dia os assuntos relacionados à nossa saúde, certo? Lembrando para você rapidamente que nós estamos aqui nesse momento virtual, mas os nossos cultos, eles continuam presencialmente aqui, domingos, quartas e sábados, onde iremos tratar, certo, desses assuntos da nossa revista, do nosso guia de estudos, e também para aqueles que são aqui de Curitiba, durante a semana, sempre de manhã, às 6 da manhã, aqui no auditório, certo, multiuso, no térreo da igreja, aqui do lado do estacionamento, nós temos um momento de oração muito especial. Você está convidado a estar conosco. O que nós vamos fazer a partir de agora? Eu quero destacar com você alguns pontos que me chamaram a atenção do estudo de hoje, que trata de saúde integral. Você sabe que o plano de Deus é que nós sejamos saudáveis. Lá em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o sonho de Deus, e que a gente seja plenamente saudável, certo? Ou seja, saudáveis fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e há quem coloque uma quarta dimensão, moralmente, que tem associação aí com a questão espiritual. De fato, as pessoas aí fora, por onde você passa, você percebe que existe doença de todo tipo. As pessoas estão doentes. E esse assunto da saúde é um assunto muito popular hoje, onde as pessoas procuram ser saudáveis pelos motivos mais variados. Mas eu e você que confiamos na palavra de Deus e entendemos o plano dele para a nossa vida, somos convidados a fazer tudo isso, cuidarmos da nossa saúde e termos saúde integral para a honra e glória de Deus. E é isso que o texto principal de hoje diz, está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, onde nós lemos: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus, amém? Nós precisamos fazer isso para a glória do Senhor. Um texto que me chamou muito a atenção está logo aqui na segunda página, no primeiro parágrafo. Ellen White diz o seguinte: a doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto as naturais quanto as espirituais. Não haveria a grande miséria que existe no mundo caso os seres humanos tivessem, desde o princípio,
vivido em harmonia com o plano do Criador. O que isso quer dizer? Que o mal nos cerca, nós vivemos em um mundo de pecado e recebemos o efeito dessa realidade na nossa vida. E lógico, algumas realidades nos atingem sem que a gente provoque. São situações das quais a gente é vítima. Agora, pensando em saúde, a maioria desses efeitos, dessas consequências, acontecem por conta das nossas decisões e de hábitos construídos ao longo da vida. Então, Deus ele quer nos preservar disso. Deus quer que nós vivamos de maneira plena, abundante, mas isso vai depender fundamentalmente das escolhas que nós fazemos diariamente. Existem decisões que são pontuais, determinantes, que mudam rotas, mas essas decisões precisam ser complementadas por várias outras decisões menores, corriqueiras, constantes, que vão determinar se nós vamos receber mais ou menos as bênçãos do Senhor. Isso inclui a nossa saúde. Ela diz aqui no manuscrito 99 de 1902 o seguinte: a diferença entre prevenção e cura não tem sido considerada suficientemente importante. Ensinem ao povo que é melhor saber como manter-se bem do que como curar as enfermidades. E aqui, queridos, vem um puxão de orelha que eu recebi. E nós vamos receber, eu já percebi ao longo desses 10 dias, vários puxões de orelha, chamadas de atenção, certo? Olha o que ela diz, o que Ellen White diz aqui no livro Medicina e Salvação, na página 13. Acompanhe comigo o último parágrafo aqui da primeira coluna da segunda página do texto, página 7. Diz assim: Deus não operará um milagre para preservar de enfermidades os que não têm nenhum cuidado consigo mesmos, mas estão violando constantemente as leis de saúde e nenhum esforço fazem para evitar a doença. Ela segue dizendo: quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que os resultados benéficos se sigam e podemos, com fé, aí sim, pedir a Deus que abençoe nossos esforços para preservar saúde. Ele responderá então a nossa oração, caso o seu nome possa ser assim glorificado. E aqui tem a conexão com o texto de Paulo, ali de 1 Coríntios 10, 31. Tudo isso deve acontecer para a glória de Deus. Eu gostaria de perguntar para você se você teria talvez 3 grandes desafios. Se você poderia fazer essa lista de 3 itens que você precisa melhorar, tendo em vista essa saúde integral que Deus deseja te oferecer. Quais são os seus grandes desafios? Envolve alimento, envolve o que você bebe, envolve a questão do tempo, organização, temperança, equilíbrio. Talvez você esteja doente financeiramente. Olha só, a Bíblia fala sobre saúde financeira e nós vamos passar por vários itens importantes, onde Deus vai trazer orientação e muita bênção, caso a gente tenha um coração aberto para tomar as decisões necessárias e aceitar a vontade de Deus. Nós vamos orar e eu gostaria de que você tivesse em mente quais são os seus desafios, esses pontos que você precisa colocar na presença de Deus hoje. A nossa revista, ela traz aqui alguns motivos de oração. No final de cada dia, existem aqui motivos de oração. Confissão de pecados, confissão de dificuldades, limitações. Existem textos bíblicos que nós podemos tornar orações, né? Podemos orar a Bíblia, pedidos particulares, mas também existe aqui, bem no meio de cada tema, 2 pontos que eu gostaria de destacar para você antes da gente orar. Primeiro, uma ação missionária. Eu gostaria que você levasse muito a sério esse ponto. Escolha 5 amigos ou familiares que ainda não conhecem a Jesus, que estão afastados da igreja, que estão longe desse ideal que Deus tem para a vida deles. E decida ao longo desses 10 dias orar e interceder por eles, para que Deus possa influenciá-los, para que o Espírito possa visitá-los. Você teria essas 5 pessoas?
Coloque, quem sabe, anotados os nomes aí na sua revista ou em outro lugar, no celular, se você tem algum aplicativo, mas registre isso e mencione esses nomes na presença de Deus. Além disso, clame a Deus para o batismo do Espírito, para que Deus possa preencher sua mente com a influência do seu Espírito. E, logicamente, coloque diante do Senhor também essas suas necessidades particulares, personalizadas, as quais o Senhor conhece, e eu tenho certeza, Ele vai responder o seu clamor, se isso for feito para a honra e glória do Senhor. Se você puder, onde está? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore conosco. Pai querido, por favor, aceita a entrega que te fazemos nesse momento. Nós somos falhos, nós somos limitados, muitos de nós estamos distantes do teu ideal quando o assunto é saúde. Mas queremos colocar diante do Senhor a nossa fraqueza para que o teu poder se manifeste nesse aspecto da nossa vida. Eu peço uma bênção pelos meus irmãos que me acompanham nesse momento. E eu faço isso em nome e por amor de Jesus. Amém.